E é nessa noite, a apresentação desta noite, tivemos uma alteração e a irmã Anne veio nos brindar com a exposição doutrinária da perfeição moral. Seja bem-vinda, querida. Uma boa noite a todos. Saudamos os irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos conversando, irmãos, há algumas semanas, já há alguns meses, sobre as leis de Deus. De acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, o espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Sabemos todos que somos espíritos e que estamos encarnados vivenciando um período neste orbe, planeta Terra, que é uma escola de ensino onde nós, através de diversas experiências, provas e expiações, vamos burilando nossa condição moral e vamos nos desenvolvendo, vamos crescendo. E para isso, existem algumas normas, algumas regras, um leme orientador que nos conduz, que são as leis de Deus, a lei natural, que está descrita no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, vamos nos deparar lá, na terceira parte, com um rol de 12 capítulos que estão descritos como das leis morais. E nós, nessas últimas conversas, já falamos um pouquinho de cada uma delas. Hoje, nós estamos lá no último item, que é um compilamento de tudo, que é o item da perfeição moral. Mas fazendo uma breve lembrança, nós temos aí do capítulo 1 ao capítulo 11, as principais da lei divina ou natural. Nós somos criados por um Deus, somos espíritos, que fomos criados simples e ignorantes, e vamos paulatinamente nos desenvolvendo, tendo a consciência da presença, da existência de Deus. O entendimento de que nós somos criados por Deus está dentro da nossa consciência. E a lei divina, ela é imutável. O que mudam com o passar dos anos, dos séculos, são as leis humanas, que são adaptadas e adequadas a cada povo, a cada cultura e a cada geração. Temos a lei do trabalho. Nós trabalhamos enquanto seres encarnados, mas principalmente enquanto espírito. O nosso espírito trabalha incessantemente, rumo ao seu progresso e também no auxílio do progresso de toda a sociedade, que, aliás, é uma lei também, lei de sociedade. Nós não fomos criados para vivermos de forma isolada, segregados. Nós somos seres sociais. E ao nos desenvolvermos, ao nos empenharmos no nosso desenvolvimento, nós também precisamos nos empenhar no desenvolvimento daqueles que nos cercam. E não só daqueles que nos cercam, como de tudo que nos cerca. Nós vivemos no planeta Terra, que é a casa deste corpo, e este corpo é a casa do nosso espírito. Então é a nossa responsabilidade cuidar de tudo isto que está lá na lei de conservação. Também podemos falar um pouquinho sobre a lei de liberdade. Somos livres? Temos livre-arbítrio, então podemos pensar, sentir e agir conforme a nossa própria consciência. Nós temos essa liberdade. Mas nós não podemos esquecer que tudo está linkado com a lei de causa e efeito. No popular,
nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, todas as decisões que eu tomar hoje, elas terão uma consequência amanhã. Nós hoje estamos colhendo ações, pensamentos, intenções que nós tivemos em anos anteriores e principalmente em vidas anteriores. Por isso que muitas vezes algumas dificuldades pelas quais nós passamos, algumas situações que nós vivemos, nós não conseguimos compreender qual é a origem. É que essa origem está lá atrás. Também temos aqui, compilando todas essas, lei de justiça, amor e caridade, que foi o que nós abordamos no nosso último encontro. E para finalizar, todas essas leis morais, elas direcionam para a necessidade do entendimento do que é a perfeição moral. E para nos auxiliar nessa conversa de hoje, nós, além do Livro dos Espíritos, trouxemos o estudo do ESG. Para aqueles que fazem estudo na Casa Espírita, já conhecem esse livro, mas para aqueles que nunca fizeram, existe um estudo sistematizado da doutrina espírita que é chamado de ESG. Aqui na nossa casa, ele é ministrado todas as quartas-feiras à noite. E esse aqui é o programa, o tomo 2, né, que fala exatamente sobre as leis morais. E nessa base que nós vamos utilizar do ESG, ele dividiu esse capítulo da perfeição moral em 3 itens. Os caracteres da perfeição moral, basicamente, né? O conhecimento de si mesmo e o homem de bem. Então vamos lá, para os caracteres da perfeição moral. Fala da necessidade do desapego das coisas materiais. Não que nós não vivamos as coisas da matéria. Na verdade, nós precisamos vivê-las. Faz parte do nosso processo de caminhada. Nós vamos adquirindo bens, nós vamos administrando nossa situação financeira, as coisas do nosso dia a dia, o nosso trabalho material. Mas nós temos que usufruir destas coisas sem aquele apego excessivo, aquela necessidade extrema de consumismo. Além disso, como nós já ouvimos em várias passagens, fazer um esforço contínuo para nos livrarmos do egoísmo e do orgulho. Palavras de Jesus. Nós vivemos uma perfeição relativa. Nós estamos nos desenvolvendo, hoje com certeza muito melhores do que ontem, muito melhores do que anteontem, ou seja, nesta vida nós já estamos um pouco mais avançados do que numa vida passada. Mas ainda é uma perfeição relativa, porque a perfeição completa nós atingiremos um dia quando nos tornarmos seres crísticos, espíritos puros, que é uma das leis que nós já tratamos, que é a lei do progresso. Cada um de nós está evoluindo numa velocidade diferente, uns um pouquinho mais rápido, outros um pouquinho mais devagar, mas a evolução é uma das leis de Deus. Ninguém retrocede. Nós podemos até estacionar quando nós não nos ajudamos, mas nós vamos um dia chegar lá. A humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade é a perfeição relativa. Em que consiste essa perfeição? Jesus nos diz 3 coisas muito simples. Amar os vossos inimigos. Fazer o bem àqueles que nos odeiam. Orar por aqueles que nos perseguem. Essas palavras são impactantes, mas são a dose necessária do medicamento que cada um de nós precisa para alcançar o seu desenvolvimento, a sua reforma íntima. Aí nós podemos pensar, nós não conseguimos. E de fato,
nessa atual condição que nós estamos hoje, nós não conseguimos. Porque, irmãos, se nós já conseguíssemos fazer isso, nós não estaríamos encarnados no planeta Terra. Aqui é um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda prepondera sobre o bem. Mas o que nos anima é que já estamos ouvindo falar há bastante tempo da transição planetária e o planeta Terra está subindo de categoria. E nós temos que fazer um esforço para subir junto. Já pensou o que pode acontecer? E está acontecendo, podemos usar uma figura de linguagem que é uma grande peneira. Nós vamos paulatinamente desencarnando, né? Nós vamos viver aí um período de 80 anos, 90, 100, 110. Vai chegar o momento que o nosso espírito vai retornar à pátria espiritual. Nosso corpo material vai ficar aqui. E nesse período que nós estivermos na erraticidade, pode ser que o planeta Terra complete o seu desenvolvimento e atinja o patamar de mundo de regeneração. E aí vai chegar um momento que, por alguma decisão, nossos coordenadores espirituais, alguma necessidade iminente, nós tenhamos a chance de reencarnar para mais uma experiência na matéria. Será que o nosso espírito estará apto a retornar ao planeta Terra já regenerado? Tenhamos certeza que muitos irmãos nossos não conseguirão. Aqueles que ainda estão vivendo no ódio, na ganância, na discórdia, os irmãos bélicos que promovem as guerras, que decidem, que tomam as grandes decisões no mundo e que optam pela guerra ao invés de optarem pela paz. É muito provável que esses irmãos não consigam retornar ao planeta regenerado. Então, agora é o momento, nós não temos tempo a perder. Cada um de nós precisa fazer a sua parte. Eu sempre uso uma figura de linguagem que é como se nós estivéssemos correndo atrás de um trem que está de portas abertas. É a nossa chance, é o último vagão do trem, nós temos que pegar esse trem. Se a gente não pegar esse trem, talvez, num planeta regenerado, um planeta Terra regenerado, nós tenhamos que nos mudar por uma escola mais primitiva, mais fraca. Mas não é o nosso caso, né? Então nós temos que fazer esse esforço que Jesus nos traz como mensagem: amar os nossos inimigos, fazer bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Esses 3 pontos formam os caracteres da perfeição moral. E a essência disto tudo está na caridade, que nós falamos no nosso último encontro sobre a lei de justiça, amor e caridade, porque caridade é a prática do amor. Se nós formos lá no dicionário dar uma olhada, caridade está descrita como ato, é uma ação. Então é o nosso empenho na ação de viver no bem, de viver pensando mais nos outros do que em nós mesmos, para não esquecer que vivemos em sociedade. E para desenvolver essa caridade em nós, irmãos, uma das coisas que nós precisamos é aprender a nos conhecer, que é o segundo item aqui, conhecimento de si mesmo. Há uma frase que está lá no pórtico da entrada do templo de Deus Apolo, na Grécia, que é sempre reportada a Sócrates: o conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso espiritual. Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. À vista da dificuldade de cada um em conhecer-se a si mesmo, o codificador indaga a respeito do meio de como consegui-lo, obtendo a seguinte resposta, que foi assinada pelo Espírito Santo Agostinho. Está lá no Livro dos Espíritos, tem uma passagem que fala exatamente sobre isto.
e ele nos dá o seguinte conselho: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. O que em mim precisava de reforma. Nós temos um hábito, e todos nós temos, pela nossa imperfeição, de querer mudar os outros. Os outros estão errados, né? Mas Santo Agostinho já chamava atenção nossa para isso. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e a seu anjo de guarda, que é o nosso espírito protetor, que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. É um exercício diário esse, é o exercício da nossa consciência. Em algum momento do dia, ele nos recomenda que a gente faça à noite, mas é o momento da nossa reflexão, de como é que está o nosso processo de evolução. E nós temos que entender onde é que estão as nossas dificuldades maiores e não nos comparar com os outros. Cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu time. Nós precisamos compreender aquilo que nós ainda estamos com mais dificuldade e investir na solução, na melhoria dessa questão, uma de cada vez. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem, censuraríeis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal ou de um vício que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode vos iludir. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma das vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se fosse praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não a podereis ter por legítima quando fordes o seu próprio autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. E aqui vale uma ressalva. Nós somos propositadamente colocados em determinados grupos familiares. Não é à toa que nós estamos, cada um de nós, vivendo com uma determinada família, de laços consanguíneos. Nesta família, nós temos muitos espíritos afetos, ou seja, aqueles que já são nossos companheiros
por muitas vidas há muito tempo e que nós caminhamos juntos rumo a um progresso mútuo, mas também somos muitas vezes colocados com espíritos dos quais nós temos alguma divergência, alguma situação desagradável, alguma vida passada em que nós não fomos muito amigos, nós tivemos discórdias, coisas mais sérias inclusive. E colocados numa condição familiar, tendo laços consanguíneos, vivendo num núcleo uníssono, nós temos a oportunidade de reparar, de aparar essas arestas, de resolver esta condição e ir ajustando as nossas diferenças. E isso se repetirá muitas e muitas vezes até que a gente consiga. E continua Santo Agostinho. Perscrute conseguintemente a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral para exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e guardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar-se a haveres que vos garantam o repouso da velhice? Não constitui esse repouso objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Se haver muitos que dizem ser positivo o presente em certo futuro, ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio dos fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que editamos o Livro dos Espíritos. Comentando a resposta dada por Santo Agostinho, Kardec assinala: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente seguimos o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos o mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não prescrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A força interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, podemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Esse exercício, irmãos, nós vamos fazer sempre, inclusive ao desencarnarmos, quando nós vamos resgatar a nossa consciência dessa vida, desse período, para saber se nós estamos com mais pontinhos positivos ou mais pontinhos negativos. Como diz a nossa amiga, se a gente já pagou os boletos do nosso carnê ou se a gente já está com os bônus hora. Né? Assim vamos. Assim, consoante deflui esses ensinamentos, é o conhecimento de si mesmo o primeiro passo para que o espírito possa atingir a perfeição moral.
O processo de renovação para o bem é longo, que depende do esforço, de vontade de cada um no sentido da sua autoeducação, mas inevitável de acordo com a lei do progresso a que todos os seres são submetidos. Gente, não é fácil. Para ninguém é fácil. Nós já compreendemos que nós precisamos ter um caminho de autodesenvolvimento, aqui chamado de autoeducação, e nos empenhar. Primeiro ponto é adquirirmos a consciência de que precisamos fazê-lo. Nós já a temos. O segundo ponto, que é o que demanda esforço, é exatamente ter a vontade. E depois de ter a vontade de começar, é quando começamos a rodar a roda, né, da nossa carreta, da nossa vida, é a persistência. E é nesse momento que muitas vezes nós caímos. A gente está bem, a gente está vindo na casa espírita, a gente começa a fazer os estudos, a gente participa de um grupo, a gente está incentivado, de repente acontece alguma coisa, aí a gente vai uma semana sim, uma semana não, aí grupo de estudo a gente já não vai dar mais o horário, a gente já desiste, e a gente não vai percebendo, gente, que assim como há irmãozinhos num ombro nosso nos ajudando, nosso anjo de guarda, aqueles que nos querem bem, nós também temos uns outros irmãozinhos que não nos ajudam muito. E aí ficamos ouvindo ora um, ora outro, e nós nos deixamos muitas vezes desanimar. E pior, muitas vezes nós não percebemos isso. É muito sutil. Nas coisas mais básicas da nossa vida. O momento que a gente entra numa discussão desnecessária e que nos desequilibra, nós baixamos o nosso padrão vibratório. Aí nós já falamos no nosso encontro passado, o amor é uma lei de atração. Quando nós emanamos bons pensamentos, bons sentimentos, eles reverberam pelo universo e atraem outras forças de igual padrão vibratório. Então, quando nós emitimos amor, nós recebemos amor. Da mesma forma, quando nós emitirmos ódio, rancor, inveja, raiva, ganância, é assim que nós vamos reverberar no universo e é isso que nós vamos atrair de volta para nós. Vigiai e orai. Vigiai diariamente como nós estamos vibrando, como nós estamos pensando, como nós estamos sentindo as coisas da nossa vida. E quando nós percebemos que alguma coisa nos acontece, nos tira do sério, nos tira do eixo, para um momento, dá uma respirada, faz aquilo, a gente chama de respiração consciente, existem técnicas de meditação, né, de concentração, não importa que técnica a gente use, faça uma oração, peça a ajuda do seu anjo de guarda, inspiração de Deus, para que nós consigamos passar aquele momento difícil e aumentar novamente o nosso padrão vibratório. Esse é um exercício diário. Aí chegamos lá no nosso terceiro ponto, que é o homem de bem. Verdadeiramente, o homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar de nós, enfim, se fizemos aos outros o que desejaríamos que os outros nos fizessem. Possuído do sentimento da caridade e de amor ao próximo, fazer o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrificar os seus interesses à justiça. Ser bondoso, humanitário, benevolente para com todos. Porque vê irmãos em todos os homens,
sem distinção de raças, nem de crenças, nem de condição social, nem de condição econômica, nem de nada. Nós somos todos diferentes, porque temos culturas, condições econômicas diferentes, mas somos todos criados por Deus, espíritos, portanto, somos todos irmãos. Se sob a sua dependência colocou Deus a ordem social nos homens, tratar a todos com bondade e complacência, porque somos todos iguais perante a Deus. Usar da sua autoridade para levantar a moral dos demais e não para esmagar com o seu orgulho. Ser indulgente para as fraquezas alheias, porque também sabe que precisa da indulgência dos outros para as suas próprias fraquezas. Lembra das palavras de Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não seja vingativo, a exemplo de Jesus, perdoar as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignoremos nunca que se houver perdoado, assim perdoado será. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Essa passagem está no Livro dos Espíritos, no comentário da questão 918. Então, este é o homem de bem. Simples, entendimento, muito simples. Prática, muito difícil. Esforço nosso de cada um de todos os dias, desse aprimoramento. Essa é a tal da nossa reforma íntima. Acima de tudo, busquemos o amor, essência de tudo o que há de divino em nós, farol orientador dos nossos esforços de autoeducação. Aprenda a amar. O amor é o resumo de tudo, o fim de tudo. Com uma só palavra, o amor resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo. E para encerrar, meus irmãos, trazemos uma mensagem que fala exatamente sobre o amor. Este livro tem intitulado Espiritualidade na Vida, Cleto Brutis. Aconselho a leitura desse livro, maravilhoso. Uma leitura simples e muito inspiradora. E o capítulo se chama Somente o Amor. A maldade e a violência ainda campeiam na terra, gerando tantos tormentos às suas vítimas. Acontecem em qualquer plano da vida, crimes nos mais variados graus e gêneros, não pela vontade divina que somente quer o bem, mas devido ao mau uso do livre-arbítrio pelas criaturas em evolução. Na dimensão espiritual, aportam muitos seres carregando consigo o pesado fardo das iniquidades, maledicências, desvios de conduta e tantos erros que as leis terrenas não tipificam ou não identificam, e mesmo fora do corpo físico, não tiveram forças ou não dispuseram de agir diferente. Tantos que, não suportando o sofrimento na colheita espinhosa, usam a violência na ilusão de amenizar o pranto ou fugir da dura realidade íntima, projetando para fora o que carregam dentro de si mesmos, aumentando os débitos e os próprios tormentos. Para todas essas dores só há um remédio eficaz: as vibrações do amor. Somente o amor exemplificado pelo Cristo irá dissolver a maldade e a violência. É pelo amor que o mundo será regenerado. O amor que espalhamos é a luz que pode auxiliar na mudança de conduta dos rebeldes, independentemente do local onde se encontrem. Como a perfeição é um imperativo divino, ninguém fugirá dessa busca.
Podemos retardar a marcha, mas não indefinidamente. Muitos, aprisionados em celas que constituíram para si, gritam, lamentam e se debatem, mas somente as energias do amor podem libertá-los dessas amarras. A mudança depende da iniciativa e da vontade de cada um, mas o amor produz a oportunidade e a motivação. Por isso, não desprezes a oportunidade de amar. O amor se manifesta na prece, que não tem limites no tempo e no espaço, se tiver como nascente um coração amoroso, e sempre produzirá sementes benditas, que podem tardar, porém não deixarão de gerar bons frutos. Na indulgência, que não concorda com o erro, mas não julga, auxiliando o equivocado. Na benevolência, que não escolhe hora, lugar e nem seleciona os beneficiários. O amor aparece no sentimento de compaixão, que compreende a fragilidade e a dor alheia e não mede esforços para reerguer os caídos. No perdão, o melhor antídoto do mal feito, que remonta à sua origem para dissolvê-lo. Na paciência, a ciência da paz, que entende o tempo e a escolha do outro e continua a agir em silêncio, com prudência e persistência. Todo o trabalho no bem é a luz que se projeta nas sombras, modificando a psicosfera coletiva e individual, gerando estímulos para a experiência dos seus benefícios. A vida é obra do amor maior, que chamamos Deus. O universo se sustenta pelo amor que emana das fontes superiores. Tudo o que permanece é obra do amor que irá edificar o reino de Deus na terra. Todo progresso realizado poderá produzir resultados salutares, mas se não houver amor, tudo passa e o sofrimento permanece. Que o Mestre Jesus, que muito nos ama, seja o nosso guia, a inspiração e o suporte para que as vibrações desse sentimento nobre plenifiquem e deem colorido a todos os atos da nossa vida. Que essas palavras permaneçam em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, que cada um que veio aqui hoje possa receber aquilo que veio buscar e aquilo de que necessita, que possamos todos retornar aos nossos lares melhor do que aqui chegamos, passar uma semana tranquila e nos reencontrarmos em um outro momento próspero. Que assim seja.